Oi, este é um episódio especial para o Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio. Nós já conversamos aqui no YouTube no domingo passado sobre como a química está relacionada à depressão. Eu dei um panorama geral, falei de alguns conceitos como neurotransmissores, o que são sinapses, então eu recomendo que você primeiro assista a esse vídeo antes de continuar aqui. Vou deixar linkado aqui e também no box de informações. Ao longo da semana a gente trabalhou lá no nosso Instagram sobre 2 fatores prováveis que causam a depressão. Então, se você ainda não conhece o nosso trabalho nessa rede social, quando terminar esse vídeo, olha aqui no box de informações, tem o link para você clicar e conhecer o nosso Instagram. Aproveita e nos segue por lá também. Hoje a gente vai dar um panorama não, vamos dar uma pincelada só em alguns tratamentos para pacientes com depressão. Eu espero que você fique comigo até o final, porque temos muita coisa para aprender. A gota de hoje é a química contra a depressão. No vídeo anterior nós conversamos que os tratamentos para a depressão, eles buscam justamente elevar os níveis de neurotransmissores. Quais seriam então esses neurotransmissores? Principalmente adrenalina, noradrenalina, serotonina e dopamina. Esses 4 neurotransmissores, eles servem justamente para regular o nosso sono, o nosso humor e também a nossa ansiedade. Hoje, a gente sabe que existem inúmeros medicamentos utilizados para esse fim, mas nem sempre foi assim. Em 1938 surgiu a primeira terapia contra a depressão, que é a terapia eletroconvulsiva. Ela não tem muita relação com a química, é mais a física, né? Mas como é que ela funciona? Então é aplicado no paciente uma descarga elétrica, um choque elétrico, que vai durar aí 1 segundo no máximo, e esse choque vai acabar desenvolvendo um estado convulsivo. O paciente vai ter uma convulsão que vai durar aí cerca de 1 minuto, e aí é dado um intervalo de 15 a 20 minutos para uma nova descarga elétrica, uma nova convulsão. Aí tem um novo descanso e mais uma descarga, até que atinja aí, dependendo do caso, entre 5 a 20 exposições. A princípio, você pode até pensar que isso é horrível, que é uma tortura, mas essa técnica tem uma razão de existir. Esse estado convulsivo libera noradrenalina e serotonina. E esses 2 neurotransmissores agem ali no paciente como relaxante muscular e como analgésico. Essa terapia ela é utilizada até hoje em casos de depressão graves, pessoas que têm muita recorrência, e também em cardiopatas que são muito agitados ou então que apresentam estado psicótico. Mas os pesquisadores continuaram trabalhando e chegaram então numa segunda forma de tratar a depressão, que é a utilização de inibidores da enzima monoaminase oxidase. Essa enzima MAO, ela tem sua função metabólica, mas ela também pode trazer alguns transtornos no nosso organismo. Por quê? Porque ela age como inibidora da noradrenalina, da dopamina e da serotonina. E aí você imagina, se esses 3 neurotransmissores que estão completamente relacionados, né, ao nosso relaxamento, ao nosso bem-estar, se eles estão inibidos, se eles não conseguem transmitir suas informações, que problemas isso pode causar para a gente, né? Incluindo aí os sintomas da depressão. Então, esses medicamentos, eles vão justamente se ligar a essa enzima MAO, impedindo que ela vá lá e iniba a ação desses neurotransmissores. Os principais inibidores da enzima MAO vão ser feneuzina, tramilcipromina, clorgilina, selegilina e a moclobemida, que é essa que eu estou mostrando a estrutura aqui. Depois da descoberta destes inibidores, no ano de 1951 surgiram os antidepressivos tricíclicos. Esses antidepressivos inicialmente eram usados em animais, né? Eles tinham efeito analgésico e sedativo nos animais, até que em um dado momento os pesquisadores perceberam que esses tipos de medicamentos eles tinham uma resposta favorável em pacientes que passavam pela depressão. E a ação desses antidepressivos é que eles
agem impedindo a recaptação da noradrenalina e da serotonina. O que seria essa recaptação? Existe uma proteína, enfim, que vai lá e pega essa serotonina, por exemplo, retira ela do meio, impedindo que ela cumpra essa função, na verdade, finalizando a sua função. Então, se a gente inibe essa recaptação, a gente garante que a serotonina estará por mais tempo nas nossas sinapses agindo, e isso é bom para quem tem sintomas de depressão. Os principais antidepressivos tricíclicos são imipramina, amitriptilina, desipramina e nortriptilina. Gente, é difícil, é muito difícil esse nome. Aqui eu vou colocar a estrutura da amitriptilina para vocês entenderem por que eles são chamados, né, de antidepressivos tricíclicos. Se você olhar aqui a estrutura, você vê que existem 3 anéis ligadinhos, né? Então, 3 anéis são 3 ciclos que estão unidos. A mesma coisa você vai observar nas estruturas químicas dos demais medicamentos desse tipo de terapia. Já na década de 1980 surgiram então novos antidepressivos que agora são heterocíclicos de segunda geração. Os principais representantes dessa nova onda aí de terapia são a amoxapina, tradozona e nefadozona. Esses antidepressivos de segunda geração, eles também têm a mesma função dos tricíclicos que eu acabei de falar. Eles impedem a recaptação da serotonina e da dopamina. Vamos colocar aqui a estrutura para vocês poderem entender melhor, né? Qual que é a diferença de um antidepressivo heterocíclico para um antidepressivo tricíclico, em termos de estrutura química, né? Então você observa aí na estrutura que nós temos anéis, só que alguns desses anéis possuem heteroátomos, ou seja, átomos que são diferentes de carbono e hidrogênio no caso, né? Então a gente tem aí 2 anéis no caso da tradozona, que é essa estrutura que eu estou mostrando, e esses 2 anéis, eles têm a presença do átomo de nitrogênio, por isso são chamados de heterocíclicos, diferentemente dos tricíclicos, que todos os anéis estão juntinhos e não tem nenhum heteroátomo. Chegamos então ao quinto e mais atual tratamento contra a depressão, que é a utilização de inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Como o próprio nome diz, esses medicamentos vão inibir que especificamente a serotonina seja captada. A gente já viu lá no Instagram que a serotonina tem uma função muito especial dentro da depressão. Ela capta o excesso de adrenalina. Então assiste lá porque você vai entender melhor essa parte, né? Então esses inibidores, eles vão agir ali especificamente contra a recaptação da serotonina. Os principais exemplos são paroxetina, fluvoxamina, sertralina e citalopram. Esses inibidores especificamente, eles revolucionaram a psiquiatria não somente para tratamento de depressão, mas também para outros efeitos, né, outros sintomas que aparecem devido à retirada ou à diminuição da quantidade de serotonina no cérebro, como por exemplo, obesidade, ejaculação precoce, bulimia, ansiedade extrema, né, e o estresse pós-traumático. Bom, a gente fez aqui um breve resumo dos tratamentos mais tradicionais para a depressão. É claro que existe uma infinidade de possibilidades, mas isso vai ser tema para o próximo Setembro Amarelo. Se você ficou até aqui, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Nós nos vemos no próximo domingo, na próxima dose. Tchau, tchau!